Um cozinheiro, né, um chefe de cozinha, teria se envolvido em um problema em casa, acusado de agressão à mulher, à esposa. E ele teve uma medida restritiva, colocou uma tornozeleira eletrônica por determinação da justiça. Isso desagradou o homem acusado de agressão e a situação para ele só piorou depois das manifestações que fez. Aqui está o Thiago Melo para trazer as informações aqui no Jornal do Piauí. Thiago, que história absurda, né? É verdade, acontece também dessas coisas, né, Joelson? Não tinha ouvido falar ainda, né? Mas terminou acontecendo aqui em Teresina. Este homem, ele cumpria medidas restritivas, era monitorado por tornozeleira e algumas medidas cautelares, como, por exemplo, se recolher em horário noturno, devido ao descumprimento de uma medida protetiva contra a ex-companheira. Inclusive, ele havia solicitado à justiça, pelo fato de ser cozinheiro de um restaurante requintado aqui da zona leste da capital, ali na região da Avenida Dom Severino, ele havia pedido que a justiça flexibilizasse o horário de recolhimento noturno dele. Inicialmente estava previsto às 20 horas, ele pediu e o juiz concedeu que ele se recolhesse em casa só às 23 horas, porque ele precisava trabalhar no restaurante e o horário de trabalho dele se estendia até mais ou menos esse horário. Só que esse mesmo juiz que flexibilizou a medida restritiva contra ele se encontrou em uma situação em que ele caracterizou como uma ameaça, quando este homem, este cozinheiro, mandou áudios em tom ameaçador à Defensoria Pública, pedindo aos servidores da Defensoria que fornecessem a ele o endereço do magistrado que ele mesmo queria acertar as contas pessoalmente com o juiz que decretou essas medidas restritivas. E aí, esse áudio foi parar nas mãos e nos ouvidos do magistrado que resolveu decretar a prisão preventiva por se sentir ameaçado. Quem nos conta com mais detalhes é o delegado Matheus Zanata, líder da equipe que efetuou a prisão do cozinheiro. Esse indivíduo, ele já respondia pela lei de Maria da Penha, né, por ter lesionado a ex-companheira. Ele estava com tornozeleira eletrônica em virtude desse processo e ele começou a mandar alguns áudios para a Defensoria Pública ameaçando o juiz do processo e também perguntando qual era o endereço do juiz para tentar resolver as coisas com ele, em tom de ameaça. Esses áudios foram encaminhados para o juiz e o juiz revogou as medidas alternativas à prisão e decretou a prisão preventiva e nós conseguimos fazer o cumprimento dessa preventiva. Ele foi preso no bairro Poti. No momento da prisão ele não demonstrou resistência, a prisão foi tranquila, né? Ele lamentou muito por estar sendo preso. Chorou, delegado? Ele chorou no momento da prisão. E logo em seguida da prisão ele já foi encaminhado para a central de flagrante para ser feitos os procedimentos legais. Bom, então parece que a valentia toda se restringiu mesmo ao contato, à mensagem de telefone. Durante a prisão, o cozinheiro terminou chorando e, segundo o delegado Matheus Zanata, demonstrou um certo arrependimento pelo que fez. Agora está preso preventivamente. Joelson. Pois é, Thiago, está preso preventivamente. Todas os rompantes, eles se vão quando a pessoa está na frente da autoridade. Quando chega na porta da autoridade, frente a frente, as coisas se complicam. E decisão de juiz não é decisão pessoal. O juiz cicrano de tal tomou porque é assim que ele a imagina que seja. É tudo respaldado no que está estabelecido pela legislação e não há decisão de justiça que possa ter intenções pessoais e por isso nada pode ser tomado de satisfação com o juiz, a não ser dentro dos autos. Agora, Thiago, outro caso complicado envolveu troca de tiro envolvendo policiais. Como é que foi essa história? Policiais se desentenderam, Thiago? Joelson, hoje pela manhã, uma equipe, era até uma equipe da Delegacia de Entorpecentes, que foi convocada pelo DHPP para cumprir um mandado de busca contra um homem que estava sendo investigado por participação num assassinato. Quando a polícia chegou no endereço, foi recebida a tiros e descobriu-se que aquela casa pertence a um policial e ele está sendo acusado de disparar
contra os próprios colegas. O alvo da investigação era o neto dele, que não foi encontrado lá no imóvel. O delegado Bareta, que é o diretor do DHPP, nos explicou esta ocorrência. Ao fazer a abordagem numa casa de um indivíduo que está sendo investigado por crime de homicídio, conhecido como Badé, foram recebidos, com disparo de arma de fogo. Mas felizmente os nossos policiais mostraram o preparo necessário, mais do que os recomendados pelos órgãos internacionais de direitos humanos e de ação policial, no sentido de conter a ação. E lá, por surpresa nossa, um policial realmente da casa onde o neto dele estava, mas infelizmente esse neto não foi encontrado lá. Foi dado busca na casa, foi encontrado alguns elementos que relacionam ainda mais esse indivíduo Badé à prática de crime, de homicídio, e o policial reagiu com esse disparo de arma de fogo, mas foi contido e também proferiu palavra de baixo calão contra a autoridade policial e seus agentes. Então está sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo, disparo e também desacato à autoridade. Uma das questões que eu coloquei para o delegado Bareta, Joelson, é se o policial lá dentro da casa, ele teria condições de identificar que do lado de fora se tratava também de policiais. Isso porque a Polícia Civil, quando de investigações e levantamentos, a Polícia Civil ela não usa o uniforme até para possibilitar realmente fazer a investigação sem ser percebida. Mas neste caso específico, o delegado Bareta me confirmou que os policiais que agiram estavam de colete, caracterizados, levavam um distintivo e usavam uma viatura também caracterizada da Polícia Civil. Então, pelo que a polícia avaliou, estava bem claro e não haveria dificuldade em se saber de que ali do lado de fora estavam policiais em atividade, no exercício regular da profissão. E eu conversei com o delegado que esteve na linha de frente, com o policial que terminou sendo conduzido, e ele disse que mesmo depois de identificados, os policiais se identificarem, o policial conduzido, que se chama Juarez de Souza Pereira, conhecido como Mão de Onça, ele é um policial de 74 anos, é lotado no 22º DP na região da Santa Maria da Coadipe e ainda está na ativa. Diz que mesmo depois dos policiais se identificando, ele manteve a arma apontada para os policiais e houve resistência para os policiais conseguirem dominá-lo, retirar a arma dele. Ele terminou sendo conduzido ao DHPP, onde está sendo autuado em flagrante por 3 crimes. Um deles, posse irregular de arma de fogo. Além da arma funcional, ele estava na casa com uma arma que não pertencia a ele, pertenceria a um irmão dele, e caracteriza um crime nesse caso. Também foi autorizado pelo disparo, foi autuado pelo disparo que efetuou e foi autuado também pelo desacato à autoridade. Este policial, Juarez, como eu disse, tem 74 anos. Em 2008, ele foi investigado por participação em uma organização criminosa que fraudava benefícios do INSS de idosos. Ele está preso, autuado em flagrante. Joelson.